Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus. Saúde a você que também está nos ouvindo, nos vendo nessa manhã, ou talvez você veja em algum outro horário, né? Mas estamos aqui de manhã e quero dizer para vocês que vocês são muito amados do Senhor, né? Vocês têm um propósito que o Senhor tem na vida de vocês e esse propósito não falhará. Antes de eu estar passando o texto para os irmãos, eu gostaria de orar. Vamos orar? Baixe sua fronte, tronize a presença do Pai, como Ele já está aqui. Cremos, amado Deus, em nome do Teu Filho Jesus, que certamente, Pai, como diz a Tua palavra, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali no meio, ali, na presença dessa reunião, Tu estás, Senhor. E cremos, ó Senhor, que é o Teu Santo Espírito que dirige todos os momentos, ó Pai, todos os instantes das nossas vidas, Pai. E pedimos que esse Teu Espírito maravilhoso, santo, venha trazer o ensinamento às nossas vidas, Pai, para que sejamos edificados, Senhor. Para que sejamos, Senhor, meu Pai, conduzidos ao Teu bom caminho sempre, Pai, até o dia que o Senhor nos chamar. Fala conosco o que nós pedimos nessa manhã, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, é interessante, né, que a gente não combina nada aqui, não fala nada, e o pastor nem sabe o que eu vou pregar, nem a pastora, né? E existem as cristocidências, né? Mas a gente não acredita em coincidência, mas sim na ação do Espírito Santo. Mas a palavra que a pastora trouxe hoje, já no início da manhã, não é a mesma que eu vou pregar, mas a palavra tem muito a ver. Vocês já vão perceber. O título da mensagem hoje que eu coloquei, Ensinados pelo Espírito Santo. E vamos, então, estar meditando no Salmo 143, versículo 10. E também em Filipenses, depois você já deixa meio que um dedo no gatilho e o outro dedo na massa da mira aí para regular a mira, né? Então já um olho no gato e outro no peixe. Já deixa marcado aí, Salmo 140 e Filipenses capítulo 3. Salmo 140, vamos ler apenas o versículo, ou melhor, Salmo 143, só vamos ler o versículo 10, tá? Salmo 143, versículo 10. A palavra de Deus diz assim, salmista Davi, escrevendo, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me o teu espírito por terra plana. E em Filipenses, capítulo 3, versículo 10 em diante, até o 14, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses assim, 3:10. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? O salmista Davi, no Salmo 143, está passando um momento de grande perseguição, mas ele não clama a Deus somente para que o livre da perseguição, mas ora também pela sua situação, que muitas vezes está, situação do pecado. Porque todos os dias o pecado nos assedia, todos os dias. E nós temos que clamar ao Senhor que nos livre, que nos perdoe, que nos limpe, que nos purifique, e Ele assim o faz. E Ele também clama, se você for ler esse salmo depois também, Ele clama pela sua fragilidade, né, colocando toda a sua esperança em Deus. E na vida, né, como assim o salmista Davi, como o apóstolo Paulo também passou, nós passamos por sofrimentos, por dificuldades. E por isso aqui que eu estou dizendo a cristocidência, né, que a pastora leu Tiago, capítulo 1, ali, o versículo 2, né? Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, de grande alegria, né, passardes por provações, por tribulações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejamos maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Então, como a pastora falou, o sofrimento não é desejado, não é desejável,
Mas todos nós passaremos um momento ou outro por sofrimentos, ou talvez estejamos passando agora. Né? Mas ele é pedagógico, se assim nós encararmos ele com uma visão diferente daquela visão pessimista, daquela visão que a pessoa fica naquela autocomiseração, tadinho de mim. Mas se nós olharmos pela visão de Deus, pela ação de Deus em nossas vidas, nós vamos ver que o Espírito Santo nos ensina em todas as coisas. E é nos momentos de dificuldade, como diz, na casa do luto, que ali há a sabedoria, onde ali nós passamos pelas tribulações, então nós somos ensinados. Então nós vivemos nessa situação que todo momento nós somos assediados pelo pecado, somos assediados pelas dificuldades, e nós temos que tirar nisso ensinamentos. Podemos considerar que são treinamentos de Deus para as nossas vidas, ensinamentos para que nós venhamos, então, ter um fim proveitoso. O apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9, ele diz assim, ou melhor, 1 Coríntios, capítulo 15, Jesus, perdi aqui um pouquinho, 15, versículo 9, não é o 15:9, não, mas é um texto que fala o seguinte: se nós esperamos somente nas coisas dessa vida, os mais miseráveis homens somos, Se nós esperarmos somente nessa vida, eu perdi aqui a referência, se alguém tiver aqui já pode me falar. Tá? 1 Coríntios capítulo 15, se eu não me engano, ele vai falar sobre isso. Ele fala que se nós esperarmos somente nessa vida, somente nas coisas boas dessa existência, nós, então, somos os... Oi? 15:19, eu estava com 9 na cabeça, mas é o 15:19. Se nós esperarmos somente nas coisas dessa vida, somente nos livramentos, viver um bem bom nessa vida, nós seremos uns homens miseráveis. Porque nós não teremos esse momento de que tudo vai ficar sempre tão bem assim. Então nós temos que ver que nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, muitas vezes nós poderemos sim tirar ensinamentos, E nós devemos pedir a Deus que nós tenhamos esse coração ensinável. Porque muitas vezes nós temos um coração de dura cerviz, Aquela questão de que às vezes vêm as dificuldades, vêm as lutas, então nós vamos falar, Deus, o Senhor me ama mesmo? Não é errado nós às vezes até questionarmos quando nós estamos passando por dificuldades, mas nós temos que aprender com aquilo. Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? O que tem de proveitoso nessa situação que eu estou passando nesse momento? Então, é algo que nós temos que pedir, Deus, me dá um coração igual ao seu. Senhor Jesus, me dá um coração igual ao teu. Um coração ensinável, um coração obediente em todas as coisas, porque, afinal de contas, o Senhor Jesus obedeceu e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Passou por grandes dificuldades. O apóstolo Paulo, então, nem se fala também, passou por muitas dificuldades, mas chegou, completou a carreira, guardou a fé, como ele fala. Então, nesses momentos, nós temos que pedir, Senhor, me dá um coração igual ao seu, um coração de obediência, Porque muitas vezes Deus vai falar nessas situações difíceis para nós, Gilson, fulano, ciclano, faça assim, faça assado. Mas nós, muitas vezes, nós falamos, não, vou fazer do meu jeito, eu vou agir aqui da minha forma. Nós insistimos em certas situações que certamente nós padeceremos, se nós não nos rendermos ao Espírito Santo de Deus. Então, que nós tenhamos também, além desse coração ensinável, que o Senhor nos dê sabedoria, conhecimento e discernimento. Para quê? Para que nós sabemos saber o agir de Deus em nossas vidas. Talvez você está passando por alguma dificuldade nesse momento, e você não está entendendo o porquê que você está passando por essa dificuldade, por essa aflição. Então peça que o Espírito Santo te revele, que te dê discernimento, que você possa ter sabedoria, conhecimento para tratar com essas situações que você tem tido na sua vida. Talvez uma situação na família, um filho, ou talvez no trabalho, ou talvez até um problema de saúde, que o Senhor venha te dar a sabedoria, o discernimento para ver e contemplar a ação do Espírito Santo na sua vida. Para que você seja assim, como o apóstolo Paulo fala, se nós esperarmos somente nas coisas dessa vida, os mais miseráveis homens somos, não é? Não, o cristão ele tem que transcender essa questão de que nós estamos aqui olhando, vendo, puxa, estou passando por dificuldade. A palavra de Deus fala que nós não andamos por vista, mas sim por fé. Então nós temos que olhar com o olhar de Deus e ver, por que eu estou passando por isso? Que fim proveitoso terá nessa situação? E certamente você vai passar
um pouco mais suave essa situação que você está nesse momento. Vai ser mais brando, né? Porque você vai ter essa esperança que Deus está no controle. Afinal, Ele é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele está no controle de todas as coisas. Se eu entrego a minha vida totalmente a Ele, então eu tenho que crer que Ele está cuidando de mim. Por mais que as situações estejam difíceis, embaraçosas, conflitantes, complicadas, temerosas, dolorosas, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E Ele é fiel para guardar o meu tesouro. Amém? O teu tesouro está lá no céu. A salvação. Porque se o nosso tesouro estiver aqui na terra, o próprio Senhor Jesus Cristo falou que a traça e a ferrugem consomem. Então a nossa esperança não está aqui. Nós transcenderemos a todas essas batalhas e todas essas dificuldades que nós estamos passando. Por mais que pareça que ela não vai passar. A dor não é eterna se nós estivermos em Cristo Jesus. Ela passa. Amém? Romanos 12, 2. Né? Vamos abrir lá em Romanos 12, 2. Acho que agora não errei a referência. Mas nós erramos também, né? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, se nós assim andarmos no Espírito de Deus, nós iremos sim discernir e iremos experimentar essa vontade de Deus em nossas vidas. Por mais que pareça, puxa, mas será que isso é a vontade de Deus para mim? Mas se nós descansarmos nele, na ação do Espírito Santo, nós vamos experimentar que sim, essa vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A vontade de Deus é perfeita. Nós temos que crer nisso, a palavra fala. Ela não falha. Ah, mas Deus, é essa a tua vontade mesmo? Certamente ela é perfeita. Ela é boa. Ela é agradável, apesar de não parecer naquele momento agradável. Mas um dia ela se tornará agradável, amém? Então, quando nós formos orar, irmãos, temos que pedir, antes de reclamarmos, antes de murmurarmos, e Senhor, revela-me, se for da tua vontade. Por que eu estou passando por isso? E não endureça o seu coração, não seja de dura cerviz, se o Espírito Santo falar para você, você está passando por isso porque você é um crente de cabeça dura. Se o Espírito Santo falar que você está andando num caminho tortuoso, se o Espírito Santo falar que você está ouvindo o conselho dos ímpios, se detendo no caminho dos pecadores, ou se ele falar para você, a minha graça te basta, como para o apóstolo Paulo falou. Não compete a você saber agora, meu filho, nesse momento, mas na hora certa você saberá. Então nós devemos orar e expressarmos as nossas aflições ao Senhor, lançarmos sobre Ele todas as nossas necessidades, todas as nossas angústias, todas as nossas aflições, mas que sempre quando nós formos orar, nós possamos falar assim, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, mas Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Como o Senhor Jesus Cristo, no jardim do Getsêmani, assim orou. Eu quero que afaste esse cálice de mim. Eu quero sair dessa. Mas, Senhor, faça a tua vontade. Por quê? Porque a vontade dele é boa, é perfeita e ela é agradável. A ordem dos tratores aqui não altera o viaduto. Perfeita, agradável, boa, boa, perfeita, agradável, perfeita e boa. É boa sempre, é perfeita sempre, é agradável sempre, amém? Porque ela é soberana, aleluia. Romanos 12, 2, novamente, né? Para que nós venhamos experimentar, para que nós venhamos conhecer essa vontade de Deus, nós precisamos ser transformados, ter uma metanoia, uma transformação, uma renovação da nossa mente. Como? Pela palavra de Deus, pela oração, pela busca, pela lavagem regeneradora do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos lava. Né? Antigamente falava assim, você vai na igreja dos crentes, eles vão fazer uma lavagem cerebral. Amém. Vai lavar o cérebro, vai lavar tudo, o fígado, o rim, o baço, o intestino, tudo.
a unha encravada, a joanete. Vai lavar tudo. Amém. Como Pedro um dia falou para o Senhor Jesus, Senhor, não quero que somente lave meus pés, mas lava a cabeça, lava tudo. É isso que nós temos que desejar, irmão. Ser transformados, renovados a nossa mente, para que sim, nós venhamos experimentar, para que nós venhamos conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. E então, as lutas podem vir, as dificuldades sim virão, né? E nós estaremos certos que Deus está cuidando de nós, que Deus está no controle das nossas vidas, e se agora não é agradável, tornar-se-á agradável em nome do Senhor Jesus. E isso aqui não é uma balela, isso aqui não é uma utopia, isso aqui é questão de você crer. Crer nessa palavra. Eu creio. Amém? E pronto. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se eu não tenho crido, eu tenho que pedir, Senhor, ajuda-me a crer. E começar a mastigar essa palavra, e começar a ouvir essa palavra, e começar a testificar essa palavra, então ela se tornará real em nossas vidas, irmãos. Tornar-se-á real. Os textos que nós lemos foi Salmo 143, versículo 10, e também eu quero me ater apenas a Filipenses capítulo 3, versículo 12. Tá? Lemos ali do 10 ao 14, mas eu quero me ater ao 3, 12. E nesses versículos que nós lemos, nós temos duas petições, 2 pedidos, e temos uma declaração e uma decisão. Temos, então, 2 petições, 2 pedidos, uma declaração e uma decisão. E a primeira petição está lá no Salmo 143, versículo 10, onde o salmista Davi fala assim, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, tu és o meu tudo, tu és o meu Senhor, tu és o dirigente da minha vida, tu és o meu dono. Ensina-me, ó Espírito Santo, ensina-me a fazer a tua vontade. O homem natural, muitas vezes, ele vai decidir, e nós muitas vezes fazemos isso, decidimos pela força do nosso braço, pelo nosso entendimento, pelo aquilo que nós ouvimos, pelas mídias mentirosas que hoje existem, e nós então decidimos por essas informações que muitas vezes vêm à nossa mente, e nós não vamos lá esmiuçar para saber se aquilo ali realmente é verdade. E aí nós caímos muitas vezes no engodo, no engano. Por isso que nós temos que buscar a verdade que está em Cristo Jesus. Buscar essa verdade, e aí pedir para que o Espírito Santo nos ensine. Para quê? Para que nós venhamos tomar as decisões corretas. Porque muitas vezes nós dizemos que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da tua vida? Amém? Ele é o Senhor, sim, Ele é o Senhor. E por que nós não oramos a Deus quando nós vamos tomar certas decisões? Ah, Deus, isso aqui eu tomo conta, isso aqui eu decido, o Senhor está muito ocupado aí. Sabe uma coisa que eu estava ouvindo na rádio esses tempos? E eu pensei, né? Puxa vida, eu estou falhando nisso. Cristão que é cristão, que Jesus é o Senhor, ora em todo momento, a todo instante. Senhor, não é isso aqui não é balela, não é uma coisa assim, né? Mas ora, vai comprar até um par de meia. Ore, experimente fazer isso. Certamente você não vai errar nem na cor, nem no tamanho da meia. Sempre orar. Senhor, faço isso, faço aquilo. Caso eu compre uma bicicleta, faço isso, faço. Creia, Deus vai te trazer respostas. Se você assim depositar, porque nós temos que ser como uma criança. Jesus Cristo falou que nós devemos nos tornar como criança. E a criança, ela depende do pai para todas as coisas. E nós não estamos dependendo do Pai para todas as coisas. Muitas vezes tomamos decisões pela nossa cabeça, pelo que nós achamos que sabemos. E muitas vezes nós quebramos a cara. Por quê? Porque Jesus não tem sido o Senhor da nossa vida. Jesus tem que ser o Senhor da nossa vida. Senhor do nosso tempo. Senhor das nossas decisões. Ele é o Senhor em tudo na nossa vida. A segunda petição que o salmista faz, ele fala assim, guia-me o teu espírito, no 143, 10 também, guia-me o teu espírito, né, por terra plana. A nossa caminhada, a nossa vida, ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Né? Ela tem que ser iluminada pelo Espírito Santo, ela tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. E sabe, muitas vezes nós achamos que Deus está tão distante, mas Ele está conosco.
Ele disse na sua palavra que todos os dias estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele está do seu lado. Ele está dentro de você. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar assim, que quando você olha para o lado e não vê Deus, você não vê sua sombra, é porque é sol do meio-dia e Ele está em você. Ele é o sol da justiça, Ele é o sol do meio-dia. Aleluia. Ele brilha intensamente em nossas vidas. Então Ele está dentro de nós. E nós podemos conversar com Ele em todo momento, em todo instante. E pedir, Senhor, me dirige meus passos. Dirige a minha caminhada. Me dá clareza, me dá entendimento, porque eu tenho decisões a tomar. A todo momento nós temos decisões a tomar. E as decisões fazem diferença na nossa vida. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 6, diz assim: portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. O apóstolo Paulo andava o tempo todo em Cristo Jesus. Tomava, pedia orientação para Deus em todas as coisas que ia fazer. Às vezes Deus dava uma direção para ele e ele entrava umas furadas, mas era a vontade de Deus, porque tinha um propósito. Às vezes ele ia lá, o navio naufragava, né? Mas ele ia colocar a mão no meio de um galho de graveto, vinha lá uma víbora e o mordia. Mas tudo tinha um propósito. Porque ele se colocava na presença de Deus, andava com Deus, sabia que o Espírito Santo estava dirigindo a vida dele. Por isso, nessa manhã, você que está aqui, você que está ouvindo, na manhã, na noite, na madrugada, não sei, experimente pedir que o Espírito Santo guie você em terra plana. Porque a terra vai ser tão plana, que dificilmente você irá tropeçar. E se porventura você tropeçar, como eu já falei aqui, Ele está convosco. E Ele estende essa mão para você e o levanta, aleluia. Não há motivo de nós andarmos temerosos se nós pedirmos e clamarmos e crermos que o Espírito Santo nos conduz em terra plana. Não temeremos o futuro, não temeremos novos e outros governos ou qualquer coisa que venha sobre nossas vidas, porque o Senhor está no controle. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o nosso Rei, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir. A nossa vida está nele. Nós estamos escondidos nele, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nós descansaremos. Não andaremos aflitos, não andaremos temerosos, porque o amanhã pertence ao nosso Deus. Amém? E isso é maravilhoso. Quando você assim andar, sabendo que você é guiado pelo Espírito Santo, você dirá: a quem eu temerei? Você baterá no peito e dirá: saltarei muralhas, como Davi falou. Amém? 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Aí você vai dizer: mas não é bem assim, né? De vez em quando você também dá uma caída para a direita e para a esquerda, né? Também, pode. Mas o Senhor está comigo. E Ele endireita a minha vereda, endireita minhas veredas, endireita o meu caminho. Se eu assim entregar a minha vida a Ele, se eu cair para a direita ou para a esquerda, Ele me levanta, me põe no prumo e vou para frente. Aleluia. Segunda coisa que as duas petições então já foram, né? A petição primeira, pedindo, né, que Deus o ensine, e a segunda, que o Espírito Santo o guie. As petições já foram, agora vamos para a declaração. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Primeira parte, parte A. Não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. A primeira parte fala assim: não que já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito. Sabe, irmãos, muitas vezes nós andamos, às vezes, de forma presunçosa, né? Se achando também, né? Como eu falei aqui, bate no peito e tal, né? Mas eu digo para você pode bater no peito, você pode até se achar, mas em Jesus. Não que você é alguma coisa, né? Mas o que acontece, que eu quero dizer aqui? É para que você não fique se achando e não estacione. Não estacione, não pare. Ou talvez que você não olhe para trás, porque o Senhor diz na sua palavra que Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Se você não quiser virar saleiro, igual a mulher de Ló também, né? Então não olhe para trás. Permaneça em pé, firme, continuando a sua caminhada. Então o apóstolo Paulo fala aqui que não deve haver acomodação. Como a pastora falou aqui, né? Eu posso passar, mas eu não vou ficar.
Amém? Eu passo, mas eu não fico. Posso ficar triste, posso passar pela tristeza, mas eu não vou ficar ali naquela tristeza. Eu vou transcender essa tristeza, porque o meu Redentor vive. E amanhã o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Então o apóstolo Paulo fala aqui que nós não devemos nos acomodar nem na vitória e nem na derrota. Não ficar parado ali, porque se eu conheço a Cristo hoje, preciso conhecê-lo mais amanhã. Se eu conheço ao Senhor Jesus, preciso mais e mais da sua doce e santa presença, conhecê-lo cada dia mais, desejá-lo cada dia mais. Se eu oro, amanhã eu preciso orar mais. Amanhã eu preciso clamar mais. Se eu vejo milagres, sim, aleluia, mas Deus tem mais milagres ainda para me mostrar, para fazer em minha vida, na minha casa, na minha família. Se eu sou usado por Deus, não paro por aqui, poderei ser usado mais e mais e mais ainda amanhã. Nós não podemos, amados irmãos, parar no conhecimento, na experimentação e na intimidade com o Senhor Jesus. Portanto, devo buscá-lo intensamente todos os dias, estar nas reuniões de oração, estar nos cultos, orar em casa, testemunhar da palavra de Deus aonde eu for, aonde eu estiver. Ontem o Léo falou aqui, quanto tempo nós gastamos com o Senhor, que na verdade não é gastar, quanto tempo nós investimos no Senhor, porque é um investimento. Nós plantamos e depois certamente colheremos bênçãos, transformações, libertações. O Senhor, meus amados queridos, Ele é uma fonte inesgotável. A palavra de Deus é fonte inesgotável. E quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu entro na presença dEle, mais e mais Ele tem para fazer e mais Ele tem para me dar e para agir sobre a minha vida. Então, eu digo para vocês, peça, Espírito Santo, me dá mais fome e sede de Ti. Mais fome, mais sede. Para que eu deseje ardentemente estar na sua presença todos os dias, todos os instantes, para que eu não venha trocar a sua bênção por um prato de lentilha, como Esaú fez. O prato de lentilha muitas vezes é aquela bênção, que nós temos sempre conosco, guardados o tempo todo. Instagram, fulano, e outras coisitas mais. E ali nós perdemos o nosso tempo. Perdemos muito da nossa vida ali, nesse momento ali, você olha ali, meu Deus, quanto tempo já passou. O Léo ontem falou sobre isso também. Então, a outra decisão que nós temos, a primeira então decisão é não ficar acomodados, a não ficar ali parados. Mas agora não é uma decisão, agora a decisão já foi, como já foi falado ali. Ou melhor, a petição, depois ele fez uma... Perdão, me perdi aqui. Petição, uma declaração, que não ficar parado, agora a decisão. Agora a decisão. Filipenses capítulo 3, versículo 2, parte B. Como eu já li aqui, mas o que eu faço? Eu não vou achar que eu já alcancei. O que eu vou fazer? A decisão é prosseguir. Prosseguir para o alvo. Permanecer. Ser realmente perseverante nessa caminhada, prossigo para alcançar aquilo que eu já fui alcançado por Cristo Jesus. Sempre, então, levando essa palavra. O apóstolo Paulo sempre estava levando a palavra, ele não ficava parado, ele não se acomodava. E quantas vezes nós estamos vendo hoje, irmãos, até mesmo nas nossas vidas, misericórdia, quão pouco desejo nós temos de prosseguir, quão pouco desejo nós temos de prosseguir para esse alvo, de levar essa palavra. E eu estava vendo uma mensagem com a Heloísa esse sábado de manhã, no carro, assim, e estava falando sobre o amor. E uma das características do amor é que esse amor, ele é algo relacional. O amor é relacional. E falava a respeito do amor que nós começamos a ter com Jesus. E esse amor tem a ver com esse relacional. Esse relacional de quanto eu converso com Ele todos os dias. Não é aquela oração que a gente faz de manhã, Senhor, abençoa, pronto, tchau. À noite, Senhor, abençoa meu sono. Mas aquela intimidade, aquele relacionamento mesmo, esse amor. De você não querer sair da presença dEle.
isso tem acontecido em nossas vidas? E aí, o que eu quero dizer com isso aqui, fazendo essa relação aqui com essa palavra de prosseguir para alcançar? É que quando eu estou realmente entrelaçado com esse amor, com esse relacionamento com Cristo, eu não vou pensar em desistir. Eu não vou pensar em largar a minha igreja que eu frequento. Eu não vou pensar em dar as costas para o Evangelho. Porque eu olho para Jesus e vejo quanto amor Ele tem por mim. Um amor perfeito, um amor incondicional, um amor que ninguém nunca amou as nossas vidas como Ele nos ama. Agora, quando eu tenho pouco relacionamento com Ele, eu vou conhecer Ele cada vez menos. E vai esfriando, como aquele casal que não conversa mais com o tempo. Esfria o amor. Mas se eu alimentar esse meu relacionamento com Ele, cada vez mais conversando com Ele, cada vez mais tendo intimidade com Ele, cada vez mais pedindo discernimento para Ele, cada vez mais me entrelaçando com Ele de uma forma tal que o perfume dele vinha ficar impregnado em minha vida, jamais eu pensarei em deixá-lo. Jamais eu pensarei em desistir dessa caminhada. Então, como o apóstolo Paulo, eu decido prosseguir para o alvo. Não vou parar, não vou me acomodar, porque Ele tem mais, porque Ele me ama, porque Ele me ajuda, porque Ele me dá todas as coisas, até o mesmo ar que eu respiro, é Ele que me dá. Então, meus amados irmãos, nós necessitamos buscar mais do Senhor, para que Ele venha nos ensinar, para que Ele venha nos dar sabedoria e discernimento, e a sabedoria, ela vai instruir, e o discernimento vai levar a nós a aplicarmos na nossa vida essa sabedoria e esse conhecimento que Ele nos dá. Porque muitas vezes nós temos bastante sabedoria, até assim, conhecimento relacionado a essas duas coisas, mas às vezes temos pouco discernimento. E às vezes nós aplicamos aquele conhecimento na hora errada, palavra certa na hora errada, já viu isso? Você até falou certo o negócio, mas não era a hora. Por quê? Porque não tem o discernimento. Porque não tem esse ensino do Espírito Santo para que você fale na hora certa. E também nas decisões, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar discernimento. As tuas decisões não vão estar baseadas nas emoções, não vão estar baseadas nos teus raciocínios humanos. Ele vai te dar decisões, respostas para as tuas perguntas que transcendem a sabedoria humana. Você crê nisso? Você crê nisso, que Deus pode fazer isso em teu favor? Para encerrarmos, irmãos, eu quero dizer para você, e eu sinto isso, como eu preciso. Eu não sei, eu acho que você também precisa. Dizer todos os dias, como o salmista Davi, no Salmo 143, 10, Senhor, ensina-me. Ensina-me. Eu sou como uma criança. Ensina-me, Jesus, a te amar, a andar nos teus caminhos, porque eu não sei e não tenho conseguido. Espírito Santo, conduza-me a caminhos planos, porque na minha frente eu vejo uma buraqueira, uma estrada cheia de pedregulhos, montanhas, vales, desertos. Mas eu peço, Espírito Santo, me conduza a caminhos planos. Irmão, Ele vai te conduzir a caminhos planos. Ele vai te levar no colo. Ele vai te levantar, Ele vai fazer você andar com os passos firmes, mesmo na areia movediça, mesmo sobre o mar. Ele vai fazer você andar com os seus passos firmes, aleluia, porque Ele vai te dar essa direção, porque você está demonstrando que confia nele. E ontem nós vimos aqui uma peça, foi uma pregação peça. Tinha uma cadeira aqui no meio, e a mulher falava assim que ela ia deixar Jesus agora tomar conta do centro da vida dela. E aí ela vinha as ofertas do mundo, e ela tirava Jesus da cadeira, e sentava na cadeira de volta, e Jesus ficava de lado. Mas quando nós deixarmos Jesus entrar no trono mesmo, no meio, no centro da nossa vida, certamente, as decisões que nós vamos tomar serão as mais acertadas. E Ele vai nos ensinar, pelo poder do Espírito Santo. Filipenses 3,12, não que eu tenha alcançado, como eu falei, é dia a dia. E eu devo pensar assim, meus amados irmãos. Todos os dias, como eu tenho lido num livro lá, todos os dias
em todas as circunstâncias, em todos os momentos, sou cada vez melhor. Todos os dias, em todos os sentidos da minha vida, eu sou cada vez melhor. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O salmista Davi e Paulo buscavam então essa riqueza, esse tesouro que é a sabedoria, o conhecimento e o discernimento. Todos os dias eles buscavam. E nós, o que nós temos buscado? Como nós temos buscado? Qual tem sido a prioridade dessa busca em nossas vidas? Mateus capítulo 6, 33, último versículo, fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, o que eu quero trazer para você essa manhã: busque, peça, Senhor Jesus, ensina-me, guia-me pelos caminhos retos, pelos caminhos planos. E certamente Ele vai te ensinar, vai te ajudar. E aí, como a pastora leu aqui em Tiago, nós teremos grande alegria ao passar por tribulações, porque isso vai redundar em o quê? Crescimento espiritual. E vai redundar, muitas vezes, em testemunho da glória de Deus em nossas vidas. Amém? Então, seja abençoado nessa manhã, meu querido, meu amado. Saiba que Jesus ama muito vocês. Vocês são joias preciosas. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário, derramou seu sangue pela sua vida. Pense nisso. Não troque essa bênção maravilhosa que é conhecer Jesus por qualquer coisinha, né? E também não fique somente olhando os defeitos dos irmãos, porque todos nós temos muitos defeitos. Agora eu já estou fugindo da palavra aqui, mas isso me veio agora aqui. Porque com a régua que nós medirmos, nós seremos medidos. Olhe para o teu umbigo e olhe para Jesus. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Não deixe de seguir Jesus por causa dos homens. Porque os homens estão na multidão. Estão no meio do caminho. Mas Jesus está no centro do caminho e Ele pode te conduzir à vida e à vida eterna. Deus abençoe, amados irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar, meus irmãos. Quando se fala em conhecimento, você pode associar crescimento. Conhecimento, o conhecimento sempre traz algo novo. E essa questão que nós precisamos entender. Porque o Senhor Jesus é tão rico, tão precioso, tem tanta maravilha na pessoa dele, no ensino da palavra de Deus, que nós precisamos realmente desse desejo, propósito. Pode ser que talvez você vai dizer assim, mas nem sempre tenho vontade de ler a Bíblia. Mas olha, é aí que está a nossa decisão, fazer acima dos sentimentos, dos desejos, da vontade. É um desafio, mas a vida é bela se você segue fazendo isso em nome de Jesus. Vamos orar então, meus irmãos, aplicar essa palavra em nossos corações. Te louvamos, Pai. Agradecemos pela palavra que nessa manhã ministrou os nossos corações, a nossa alma. E quando estamos agora, Senhor Jesus, diante da Tua presença, queremos dizer, Senhor, ajuda-nos mesmo, como já foi orado, já foi falado. Ajuda-nos a entender que o melhor que nós temos para conhecimento, o melhor da vida está em conhecer a Tua vontade e viver essa vontade do Senhor. A nossa gratidão e a nossa adoração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode sentar-se, queridos.